já ficar direitinho. À medida que o pessoal for entrando, a gente já deixa tudo certinho. Espera aí só um pouquinho. Esqueci só de uma coisinha aqui. Pronto. Isso. Isso. Pessoal, então, já vamos retomando aqui, tá? Aí no final eu abro para perguntas, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o que a gente vai ver agora? Então a gente vai falar realmente do treino de marcha. Vocês só me confirmem, tá tudo ok? Som tá ok? Estão ouvindo? Isso. A escala de Tinit. Gente, eu não lembro de ter visto escala de Tinit nas questões comentadas, vocês lembram? Foram tantas questões que eu passei nos últimos tempos, mas eu não acho tão provável assim. Mas Tinit é uma escala de marcha, né? Sempre é bom dar uma olhadinha. Mas viu uma, eu não me lembro, foi muitas questões. Mas assim, pessoal, as escalas é sempre bom. Eu ainda vou fazer um apanhado das escalas, tá? Provavelmente no final de semana eu vou ter um tempinho. Mas é sempre bom conhecer para que serve e tudo mais, né? E aí a gente consegue ter uma base boa para quando for fazer a prova. E é aquela coisa, às vezes a gente tem que ter aquela base e mesmo que a gente não conheça profundamente, a gente interpretar bem, né, a afirmativa, a questão, para conseguir acertar, tá bom? Mas aí a gente vai analisando à medida que a gente for passando para frente as escalas principais. Eu já comecei a fazer uma seleçãozinha das escalas que eu vi aparecendo mais para separar assim, né, no material só as escalas, mas aí também Tinit pode ser que apareça, tá? Se bem que eu vejo muito pouco aparecendo nas provas. Então, meninas, vamos lá? Então, trouxe aqui agora a gente falar de treino de marcha, né? A gente ficou pensando nisso lá, né, na aula de neuro, quando a gente ia fazer neuro. E aí, gente, princípios do treino de marcha. Então, a gente pode pensar em treino de marcha ligado à metodologia do Bobat, do PNF. Eu até coloquei lá um resuminho para vocês também no material de apoio, né? Para vocês aprofundarem. Mas o que a gente tem que pensar sempre, pessoal? Então, eu começo a treinar marcha antes do paciente andar, tá? Então, pelos métodos de reabilitação neurológicas, vamos falar assim, tá bom? Então, para eu treinar marcha, esse meu paciente, deixa eu ver se a gente vai conseguir. Deixa eu só pegar aqui. Ixi, só um minutinho. Deixa eu só colocar a caneta aqui. Ver se a caneta funciona direitinho. Então, eu começo a treinar marcha mesmo antes do paciente andar, tá? Vou ter que voltar tudo, pessoal, que saiu aqui dos meus planejamentos. Foi lá na frente, isso. Eu acho que acabou a minha bateria, mas vamos lá então. Que coisa, né? Sempre que a gente está chegando no final da aula,
essa caneta parece que ela cansa, né? Ela fala assim, chega, já deu, né? Não, não deu ainda não, aguenta aí. Então, pessoal, o que que a gente tem que pensar aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vou conseguir. Então, vamos ficar aqui, tá? Então, vou falar com vocês mais agora do que conseguir interagir com a tela. Então, quando a gente pensa no treino de marcha, pessoal, do paciente, principalmente neurológico, a gente tem que pensar desde o começo que esse paciente a gente tem que trabalhar o tônus dele, a amplitude de movimento, a força. Então, ele tem que ir desenvolvendo essas questões, né, essas habilidades, para que depois a gente consiga treinar a marcha. Então, sempre que cair em paciente neurológico, pode cair alguma relação dessa, da gente realmente pensar, né, nesse trabalho, que é um trabalho de preparação prévia para a marcha. E daí, como eu disse para vocês, esse trabalho ele vai envolver muito tônus, ADM e força, tá bom? Bem, tônus, ADM e força é a base, mas junto com ela também a gente tem o equilíbrio. Então, o equilíbrio do paciente também vai ser um trabalho importante que a gente tem, que eu posso dizer assim, um trabalho que vai estar ali previamente, antes, né, da marcha necessariamente acontecer, do treino de marcha necessariamente acontecer. Então, isso pode aparecer algumas vezes nas provas, falando da importância dessa preparação prévia do paciente. E é isso aí, gente, tem que ter essa preparação, né? Teve uma aluna, acho que foi a Lidiane, que me perguntou até uma coisa que foi a respeito da espasticidade no grupo, né? E assim, a questão de espasticidade e falava de recrutamento muscular. Para marcha também, gente, vai ser muito mais fácil desenvolver marcha no paciente espástico do que no paciente flácido e hipotônico. Por quê? Porque você tem pelo menos alguma contração muscular naquele membro. E essa contração muscular que tiver já vai ser um fator importante para que a gente consiga, então, desenvolver essa marcha, trabalhar com essa marcha do paciente. Por isso que às vezes a gente vai ter realmente isso, né? A gente vai ter a questão, opa, voltamos aqui. A gente vai ter a questão desse treino, tá? Eu tive que mudar aqui, mas eu consegui. Então, pessoal, só para anotar aqui, ó, princípios, tá? Então, tem todo o trabalho de tônus, o trabalho de ADM, o trabalho de força, o trabalho de equilíbrio, tá bom? Para a gente pensar em marcha. Aí também, gente, eu primeiro tenho que trabalhar e ter controle da postura sentada. Então, sedestação, tá? Paciente sentado, isso pode ser o paciente neurológico ou paciente hospitalar. Aí da sedestação, eu passo para o ortostatismo, então colocar o paciente em pé. E aqui, gente, fazer mesmo descarga de peso, tá joia? Tô olhando aqui para baixo para conseguir escrever, tá? Então, sedestação, ortostatismo, descarga de peso, ter domínio dessa postura em pé, para então a gente conseguir ter êxito na marcha, né, de ambulação. Então, como princípio, né, que vocês podem encontrar, que pode cair na prova, tem toda a questão de preparação, né, do cuidado prévio com esse paciente e depois a aquisição, o domínio das posturas, tá? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né, pessoal, do paciente passar por essas etapas para que a gente possa desenvolver e progredir na marcha. Quando a gente pensar, quando a gente precisar, né, iniciar um treino, né, e esse paciente já passou naquele iniciozinho ali naquele princípio, e a gente vai usar alguma órtese para ajudar, que também faz parte do treino de marcha, a gente também procura utilizar uma sequência de órteses que vamos dizer assim, daquelas que dão maior estabilidade até a menor estabilidade. Então, o ideal, pessoal, quando a gente está pensando, né, no desenvolvimento do paciente, é iniciar até fora da órtese, iniciar na barra paralela, que é um equipamento, né, de cinesioterapia, de mecanoterapia,
e que dá um suporte grande para o paciente. E aí a gente progride, ó, para andador, que tem maior suporte, depois muletas axilares, aqui em cima, onde esse suporte vai diminuindo, a muleta canadense, onde aí o apoio é aqui no braço, né? E o suporte vai diminuindo mais, a bengala até a marcha livre. Então, se em algum momento, né, nas provas perguntar, essa é a sequência que a gente costuma utilizar para conseguir trabalhar bem a marcha dos pacientes e por isso que eu coloco aqui como princípios, tá? Aí eu trouxe para vocês um pouquinho dessas órteses para a gente conhecer, tá bom? Então, o andador, acho que todo mundo conhece, né, pessoal? Cai pouco em prova de concurso andador, mas vamos lá, ó. Eles são empregados quando a estabilidade e a sustentação máxima do paciente, juntamente com a mobilidade, são necessárias. Então, o paciente quer se deslocar, né, e não na barra paralela. Ele quer ter uma liberdade maior, mas ele ainda precisa, ó, de estabilidade e de sustentação máxima do peso, tá bom? E a maioria dos andadores, ele tem 4 pés de sustentação, como a gente está vendo aqui nas imagens, e é isso mesmo, gente. O paciente, ó, quando ele pode, né, fazer pouca descarga de peso, então, ele não pode fazer descarregar muito peso, por exemplo, no pós-operatório, ou quando ele tem muito déficit de equilíbrio. A órtese para ele é o andador. Quando ele não pode descarregar muito peso, então ele só pode fazer pouca descarga de peso, ou se ele tem muito déficit de equilíbrio, tá? Se a gente pensar no amputado, por exemplo, a gente começa na barra paralela, podendo evoluir para o andador e daí depois para as muletas e assim por diante. Alguns pacientes mais idosos não se acostumam com muleta, então muitas vezes fica no andador e quando progride, já progride para bengala, tá bom? Porque a muleta, muitas vezes, para o idoso é mais difícil de manejar. Mas vamos lá. A gente também tem as muletas axilares, né? São essas que estão aparecendo aqui na imagem. Ela vai ter menor estabilidade e sustentação que a barra paralela e o andador, mas ainda dá uma sustentação importante. Tem maior seleção de padrões de marcha e velocidade de deambulação. Isso aqui é algo importante. E a ADES gosta muito de cobrar marcha com muletas. Curiosamente, na residência cai pouco, mas em outros concursos que a ADES promove, gente, sempre tem questão de marcha com muleta, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. A muleta é mais fácil de armazenar e também de movimentar em área estreita, né? Algumas peculiaridades, gente. Então, assim, ó, essa região aqui do meio, onde a gente pega com a mão, se chama manopla, tá? Então, a altura da manopla, ela deve ser uma altura que ela fique, né, numa posição onde a gente tem 30 graus de flexão da articulação do cotovelo. A manopla, numa altura de aproximadamente 30 graus de flexão de cotovelo. E também, gente, vai equivaler mais ou menos à altura do trocânter maior do fêmur. Então, essa é uma regrinha básica. E aqui na axila, ó, a muleta ela deve estar de 2 a 3 centímetros abaixo da prega axilar, justamente para evitar de fazer compressão, né? De ter um perigo de compressão. O plexo braquial, vários nervos passam por aqui e pode comprimir, tá bom? Então, vamos lá. A altura da manopla, uma forma da gente medir. Paciente decúbito dorsal, meça desde o trocânter maior ou desde o processo estiloide da una, com os braços estendidos até o calcanhar, tá? Então, desde o trocânter maior ou do processo estiloide da una até o calcanhar, a gente vai ter essa altura da manopla, onde deve ficar esse pegador, tá bom? Então, só para a gente ter essa ideia e reforçar esse conceito. Depois, pessoal, a outra órtese é a muleta canadense. Então, a muleta canadense é aquela que fixa aqui no braço, então o apoio dela já é mais distal, né? Sempre que o apoio é mais distal, vai requerer maior controle por parte do paciente. Então, ó, empregado quando a estabilidade e sustentação de uma muleta axilar não são necessárias, mas ainda não é necessário, mas ainda é necessário, né? São necessárias e maiores que as bengalas oferecem. Essa frase não ficou muito boa, ou eu não li direito, mas quer dizer o seguinte:
A muleta canadense, você não precisa da axilar, mas ainda não dá para ser a bengala. Basicamente isso. Elas têm a vantagem de eliminar o risco de lesão axilar, né? Porque não prende aqui, mais funcional em escada e área estreita, fácil de transportar. E a calha do antebraço tem um problema, ela pode reter a muleta quando o paciente... Opa, tem uma vantagem, ela retém a muleta quando o paciente pega um objeto, então a calha fica aqui, né? O paciente pode manipular, pegar alguma coisa. Por outro lado, se o paciente for cair, pessoal, é difícil do paciente se livrar dela para se proteger. Porque geralmente quando a gente vai cair, a gente coloca a mão assim na frente, né? Para proteger. E aí o paciente pode ter mais dificuldade, tá? Aqui, como eu disse para vocês, a questão da marcha com muletas, que é algo que aparece bastante nas provas. Então, vou passar algumas dicas aqui para vocês. Aparece nas provas do IADES, não tanto de residência, mas nas provas em geral do IADES. Então, de repente, aparece por aí na próxima prova, tá? Então, ó, marcha com muleta tem algumas técnicas. A primeira a gente vai ver subir escada, tá bom? E aí fala da marcha com subir escada com balanço. Então, o paciente deve ficar a uma distância da calçada que permita o balanço do corpo, transferir o peso para as muletas e dar um forte impulso no apoio da mão, na manopla, elevando o corpo e balançando através da muleta, caindo com os pés sobre a calçada, tá? Então, se a gente olhar aqui, pessoal, a gente vai ter essa marcha que a gente pensar nessa figurinha aqui, ó. Então, o paciente estava aqui embaixo, aí ele apoia o peso na muleta, nos braços, e dá esse impulso aqui para frente, tá? As muletas são erguidas simultaneamente para a calçada à frente do corpo. Então, depois que subiu o corpo, sobe aqui a muleta. E já aproveitando essa imagem, a gente tem formas de usar, ó, usando o corrimão, a muleta do outro lado, para passar por portas, então apoiar a perninha da muleta aqui para manter a porta aberta. Quando for se sentar, né, um dos braços apoiar no sofá, na cadeira e a outra na muleta. Aqui para descer a gente já vai falar, para se levantar do sofá, que usa o apoio também, e andar também a gente já vai falar dos tipos de marcha. Então vamos lá, descida de calçada. Então, como é que faz? Ó, próxima à beirada da calçada, transfira o peso do corpo para os pés, eleve ambas as muletas e coloque na rua. Então, mude o peso para a muleta, empurra o apoio das mãos, a manopla, tire o corpo da calçada e balança através das muletas caindo na rua. É o que a gente está vendo aqui, ó. Então, tá aqui, inicialmente, leva a muleta para baixo, apoia bem direitinho na manopla, corpo para frente, para poder descer esse degrau, tá? Então, aqui é a forma de descida. E depois vem os tipos de marcha, tá? Então, a gente tem 3 tipos de marcha com muleta. Marcha em 3 pontos, em 2 pontos e em 4 pontos. Eu sempre falo assim, pessoal, mais fácil de guardar é a marcha em 3 pontos. E ela é importante para a gente diferenciar as outras. Então, como é que eu guardo sempre? A marcha em 3 pontos é a marcha do amputado. Tá? Então, guarda aí, ó, marcha em 3 pontos é a marcha do amputado. E o amputado, gente, sem prótese. Então, ele não tem a perna, tá? O que que vai acontecer? Essa imagenzinha aqui de baixo até mostra isso, ó. Essa marcha aqui, ó, do amputado. Então, o que que a pessoa vai ter que fazer, gente? Ela vai ter que primeiro, agora eu vou para a figura aqui do lado, ó. Ela vai ter que primeiro colocar o peso aqui na muleta. Ela só tem um pé, tá vendo que ela não tem o outro? E aí depois jogar o peso para frente e apoiar o pé. Então ela vai como se fosse pulando, né? Entre aspas. Então tem 3 pontos que apoiam no solo, como a gente pode ver aqui. Usada quando não se deve descarregar o peso em um dos membros inferiores. Então, quando tiver descarga de peso zero, eu gosto de fazer essa relação no amputado, porque no amputado não vai ter como eu fazer descarga de peso. Mas, por exemplo, pode cair na prova que o paciente teve uma fratura e aí ele vai usar a muleta e que tipo de marcha que ele vai fazer. Então, se ele teve uma fratura que ele não pode descarregar peso nenhum, é a marcha em 3 pontos, tá? E depois o peso corporal é exercido sobre as muletas e não sobre o membro afetado. De novo, eu penso no amputado. O amputado nem tem um membro afetado, né? Para a gente poder utilizar, tá? Então, procure fazer essa relação que já ajuda bastante, ok? Porque depois vem as marchas em 4 pontos e em 2 pontos. 4 pontos, pessoal, é o seguinte.
vai ter sempre 4 pontos de apoio. Quais são esses 4 pontos? Perna direita, perna esquerda, braço direito ou muleta direita, muleta esquerda. Vamos acompanhar aqui que vocês já vão entender. Ó. Então, marcha em 4 pontos, é uma marcha lenta e estável, são mantidos 3 pontos de contato com o solo. Usado em caso de comprometimento bilateral, déficit de equilíbrio, incoordenação, debilidade muscular. Essa aqui é muito para o paciente que está começando a treinar marcha depois de uma lesão medular, por exemplo, que usa uma órtese, né, e que está reaprendendo. Então, é uma marcha mais lenta, estável e sempre, pessoal, pensar que vai ter esses 4 pontos, tá? Sempre avança primeiro uma muleta e depois o membro oposto. Então, sempre vai ser, por exemplo, muleta direita, perna esquerda, tá? Aí depois vai muleta esquerda, perna direita. Vamos olhar na imagem que talvez facilite, tá bom? Então, olha só. Ai, cadê a imagem, gente? Não acredito que não apareceu. Mas então, presta atenção aqui que eu vou desenhar. Então, é como se a gente tivesse assim, né? A pessoa tá aqui, paradinha, tá? Ó, direita, esquerda, perna, direita, esquerda, muleta. Hora que ela vai andar, então ela vai, por exemplo, aqui, ó, muleta esquerda, perna direita, tá? Aí depois, muleta direita, perna esquerda. Então, gente, pensa assim: braço, perna, braço, outra perna, braço, perna, braço, outra perna. E bem lentinho, fazendo esses 4 pontos de apoio, tá bom? E a hora que eu mostrar em 2 pontos, vai ficar mais claro ainda. Porque a marcha em 2 pontos é parecida com essa da 4 pontos, só que em vez da gente fazer, vamos dizer assim, ó, 1, 2 com a perna, 3, 4 com a outra perna, você vai braço e perna, juntos, tá joia? Então, sempre oposto, né? Se eu tivesse aqui, então, ó, eu iria braço direito, perna esquerda, braço esquerdo, perna direita. Então, essa é a marcha em 2 pontos, que vai estar representada aqui. Olha só, aqui está paradinho, certo? E aqui foi, pessoal. Aqui, ó, braço direito, perna esquerda. E depois, perna direita, braço esquerdo, ao mesmo tempo. E só para fazer o paralelo, então, a 4 pontos, era o quê? Um de cada vez, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui em 2 pontos é 2, 2, 2, tá? O braço e a perna ao mesmo tempo. Vamos ver as características. Então, é menos estável que em 4 pontos, é mantido apenas 2 pontos de apoio sobre o solo, requer melhor equilíbrio, simula a marcha normal, visto que o membro inferior e o superior oposto se movem simultaneamente, que é normalmente o que a gente faz na marcha, né? Que a gente vai fazendo, né? Sempre a marcha com a dissociação de cintura. Então, vai perna direita com o braço esquerdo, perna esquerda com o braço direito e assim por diante. Então, esses são os tipos de marcha que a gente tem, tá? Aqui repetiu, pessoal, subida e descida. São esses os tipos de marcha que a gente tem com muletas e costuma aparecer em questões em provas do IADES, então eu gosto de chamar a atenção para vocês. Depois, gente, da muleta, vem a bengala, né? Na nossa ordem. Então, vamos conhecer aqui. Utilizada para compensar o equilíbrio comprometido ou melhorar a estabilidade. Mais funcional em escada e área estreita, o pegador da muleta deve estar no nível do trocânter maior do fêmur, também é o local de apoio aqui do pegador. A desvantagem é que ela tem uma estabilidade limitada, porque tem a base de sustentação pequena. Então, essa aqui de 4 apoios tem uma base maior, mas essa aqui já vai ter uma base menor, tá? Aqui para mostrar então para vocês, pessoal, ó, a altura aqui do pegador é no trocânter maior do fêmur, ou aquela regrinha que eu falei para vocês, que tem que ter 30 graus de flexão do cotovelo, também é utilizada, tá? E a gente vê bastante, né, essa relação nas provas. Agora, o que mais cai na prova, gente, especialmente do IADES, é isso aqui, ó. A bengala, ela é sempre utilizada contralateral. Sempre utilizada contralateral à lesão. Então, se eu tenho a lesão aqui nesse pezinho, ó, a bengala, ela fica do outro lado, tá? Isso melhora a biomecânica dela. Então, vamos lá, pessoal. Esse slide aqui é o que vocês têm que guardar sempre.
Então, bengala, normalmente utilizada unilateral e contralateral ao membro afetado. Se é para utilizar bilateral, é muleta, tá? Bengala é para usar uma só e do lado oposto. Da bengala, para eu nunca esquecer isso, sabe o que eu lembro sempre? Eu lembro do paciente com AVE. Então, você pensa o paciente com AVE que está com o bracinho aqui, né? Onde você vai colocar uma muleta, uma bengala para ele, gente? Nesse braço que está aqui ou no outro braço? No outro braço, sempre contralateral. Então, também isso aqui é só uma forma de a gente fazer a relação, né? Não é só o paciente com AVE que usa bengala, mas se o paciente tiver um lado mais comprometido, ele vai usar a bengala sempre do lado oposto, do lado contralateral, aquele que é mais comprometido. E aqui está mostrando como que é, né, essa questão da marcha que a gente tem. Então, normalmente a social, ao mesmo tempo, vai para frente, né? A bengala e a perninha comprometida, né? Então, por isso, ela vai ajudar aquela perna, tá? Bem, alguns detalhes importantes, bengala é uma das que mais cai nas provas, tá bom? Então, a altura da bengala é a distância do trocânter maior do fêmur ao solo, sendo que o cotovelo deve manter uma flexão média de 30 graus, foi o que eu disse para vocês, né? Para que o indivíduo possa desenvolver um padrão adequado de marcha, a bengala deve ser apoiada entre 15 a 20 centímetros à frente da ponta do calçado. E a gente tem as bengalas simples, com um apoio só, ou a bengala de 4 apoios, que tem uma base maior, dá uma sustentação maior, tá? E aí, então, pessoal, a gente pensa nessas etapas e quando o paciente consegue, né, em estágios mais avançados, a gente pensa em treinar ele, treinar a marcha dele sem a órtese, né, a marcha livre, e aí utilizar, ó, recursos, andar sobre várias superfícies, alargar a base de apoio ou diminuir, dependendo da doença, fazer passos para trás, para os lados, subir e descer escadas independentemente, fazer circuitos de marcha, né, onde que ele tenha que, por exemplo, sentar, levantar, mudar de direção, e, se necessário, prescrever o uso de bengalas ou de outras órteses de maneira permanente. Se a gente percebe realmente que o paciente não consegue, né, evoluir, aí a gente tem que pensar dessa forma, tá? Então, pessoal, a base do treino de marcha está aqui. Mas quando a gente traz para a prova usa casos clínicos e tem algumas questões para a gente pensar específicas. Então, aqui para o finalzinho da aula, eu separei algumas questões que eu tirei lá das últimas provas, tá? E aí para a gente discutir, para a gente analisar, tá bom? Então, vamos lá. Não sei se vocês já leram essas questões, se conseguiram responder. Vamos passar aqui, daí a gente já complementa esse assunto. Então, olha só. Falar um pouquinho de treino de marcha e amputação, tá bom? Então, quando eu pensar na amputação, gente, tem algumas coisas que eu tenho que entender bem. Na amputação, o treino de marcha, ele vai começar o mais precocemente possível. Todas aquelas etapas que eu falei, colocar o paciente sentado, colocar o paciente em pé, né, na perna boa, treinar o ortostatismo desse paciente, fazer o uso de prótese provisória, o mais precocemente possível a gente vai, né, desenvolver essas etapas. Tanto que a reabilitação do amputado, ela começa no primeiro dia de pós-operatório, tá bom? E aí, pessoal, esse paciente tem uma fase de trabalho pré-protético, onde a gente muitas vezes vai trabalhar aquelas estágios de preparação, ADM, força, tá? Descarga de peso, por exemplo, dependendo do nível de amputação, ajoelhado, com a prótese provisória. E a gente tem a etapa de treinamento pós-protetização, onde também na pós-protetização a gente segue aquele caminho que a gente disse antes. A gente começa na barra paralela e passa então pelo andador, quando é o caso, muletas, bengalas, até a marcha livre com a prótese, tá? Então, tendo essa perspectiva, vamos complementar um pouquinho aqui com o que apareceu já nas provas. Então, a questão fala o seguinte, ó. Com relação à reabilitação pré-protetização, o treino de marcha deve ser introduzido apenas após o paciente estar protetizado. Primeiro que essa questão não faz sentido, né? Como é que a gente está falando em pré-protetização e só depois que o paciente estiver protetizado? Se ele estiver protetizado, ele está na pós-protetização, certo? Certo.
Mas então, gente, além disso, essa afirmativa aqui, ela tá errada. Por quê? Porque o treino de marcha, ele pode começar antes. Inclusive, gente, a marcha com muletas que eu disse para vocês, né? Que é aquela marcha em 3 pontos, né? Ou o uso de próteses provisórias, então não com a prótese definitiva, mas pode-se fazer esse treino de marcha tão logo o paciente consiga ficar em pé, tenha estabilidade em pé e tenha condições de manejar a muleta, tá bom? Então aqui, errado. Temos outra aqui, ó, até coloquei um complemento. Objetivos principais da fisioterapia pós-protetização. Então, vai ser o treino de independência em colocar e retirar a prótese. Então, já pensando na fase seguinte. Descarga e transferência de peso em pé e treino de marcha. Exercício de equilíbrio e propriocepção. Dissociação de cintura para melhorar a qualidade da marcha com muletas ou sem. Então, isso tudo vai fazer parte desse treino, tá? Desses objetivos que a gente tem. Outra questão ainda da marcha na amputação. Fala o seguinte, ó. O treino de marcha deve começar nas barras paralelas e o paciente primeiro deve transferir o peso com trancos e em seguida andando. O paciente deve conseguir isso desviando a pelve e não inclinando o tronco. Pessoal, essa afirmativa aqui, ela está quase certa, né? Então, se ela está quase certa, ela está errada. O que pega aqui, ó, esse transferir o peso com trancos, tá? Não. Esse treino, então, assim, gente, o que a gente faz? Primeiro, o paciente fica em pé, certo? Certo. Depois que ele fica em pé, a primeira coisa que a gente trabalha, né, que ele tem estabilidade, é essa mobilidade de transferir o peso de uma perna para outra. E isso tem que ser suave, porque quando a gente vai andar, a gente faz isso, ó. Transfira o peso para essa perna, a outra perna dá o passo. Transfira o peso para outra perna, a outra dá o passo. E isso deve ser suave. Mas o restante está correto, né? Treinar, começar pela barra paralela, treinar essa transferência de peso e progredindo para os passos. Tudo bem? Então, esse aqui base que eu vi principal de amputação. Separei também aqui algumas questões de treino de marcha pós-fratura de fêmur ou pós-cirurgia ou nesse período, né? Porque também pós-fratura de fêmur, se o paciente ainda tiver com a fratura sem tratar, a gente não vai colocar para andar, certo? Então, só para a gente pensar, né, quando o paciente operou. Então, vamos olhar aqui, ó. A afirmativa diz o seguinte: ainda no ambiente hospitalar, o fisioterapeuta deve prescrever exercícios resistidos, de preferência funcionais, para membros superiores, a fim de facilitar o uso de recursos auxiliares da marcha. Então, está falando de um paciente que teve uma fratura de fêmur, passou por uma cirurgia e está no hospital. E aí, gente, o que vocês acham? Certo ou errada? Certa, tá? Então, isso aqui para mim faz todo sentido. Porque, gente, andar com muleta não é fácil. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente tem que ter bastante força de membro superior para conseguir controlar bem. Então, pensem isso para um paciente mais idoso, né? Por isso que muitas vezes o paciente mais idoso vai ter mais dificuldade para dar independência da marcha num pós-operatório de uma cirurgia de fêmur, tá joia? Mas a gente já pode começar a preparar essa musculatura para que quando o paciente tenha condições, ele possa fazer a marcha. Isso também serve para o amputado, tá, gente? Só para a gente fazer a relação. A outra questão diz o seguinte, ó. O uso de uma bengala no lado ipsilateral à lesão é um recurso auxiliar de marcha mais indicado para os pacientes no pós-operatório. E aí, pessoal, mesma coisa. Certo ou errado? Errado. Errado. Isso aqui cai demais. Cai demais, cai demais, cai demais. Então, ó, lembra sempre, a minha dica eu disse para vocês. Se vocês chegarem na prova e por acaso estiver na dúvida, lembra do paciente com AVE. Você pega, coloca o bracinho e fala assim: nossa, como é que um paciente de AVE vai segurar a bengala? Não dá para segurar aqui, só dá para segurar do outro lado. Além do mais, gente, claro que a gente não está analisando o caso clínico todo. Mas a depender do pós-operatório, o mais indicado não vai ser a bengala no começo. O mais indicado vai ser o andador, tá? Então, assim, se tiver uma questão lá que o paciente está num pós-operatório imediato,
ele não pode fazer muita descarga de peso, né? Ele não pode descarregar muito peso do corpo dele no chão. Então, não é a bengala o melhor. O melhor que a gente vai ter aqui é o andador, porque o andador dá mais sustentação para o paciente, tá? Então, aqui é uma outra questão para a gente pensar. E tem uma outra que fala o seguinte, ó. O melhor recurso auxiliar de marcha no pós-operatório de artroplastia total de joelho, né? Então, aqui eu coloquei até de fêmur, né, pessoal? Mas é artroplastia total de joelho, é o andador. E ele deve ser adaptado para que os cotovelos do paciente fiquem completamente estendidos e a descarga de peso não ocorra no membro operado. E aí, pessoal? Beleza, gente. O andador pode ser o mais indicado. Como eu disse para vocês, se puder fazer pouca descarga de peso, tá? Mas assim, cotovelos completamente estendidos, não. No andador, é a mesma coisa do cotovelo a 30 graus de flexão. Opa! Uhum. Aí, peraí que caiu aqui, gente, só um pouquinho. Aí, voltou, né? O cotovelo a 30 graus de flexão. Então, cotovelo a 30 graus de flexão. Outra coisa, gente, artroplastia total de joelho, que depois que eu vi, né, que aqui não é fêmur, é joelho, nem sempre tem tanta restrição de descarga de peso, tá? Então, a gente vai ter que acompanhar no caso clínico, porque na artroplastia total de quadril, quando a artroplastia total de quadril, a gente pode ter uma restrição maior de descarga de peso. Na de joelho pode ser menor. Então, se a questão indicar alguma coisa assim, você pensa bem, né? Ah, não posso descarregar peso, né? Posso descarregar pouco. É o andador. Beleza. Se já não tiver essa restrição tão grande, pode-se pensar em outras órteses, né? Mas aqui a gente já descobriu que ela está errada por conta dessa posição mesmo do cotovelo, beleza? E tem agora uma com AVE, tá? AVE, pessoal, então vamos ver o que apareceu aqui na prova, ó. Como recurso auxiliar de marcha, deve-se instituir no tratamento o uso de muleta ou bengala no lado ipsilateral à hemiplegia. Aqui, nem pensar, né? Ainda mais na hemiplegia, né? Contralateral, tá bom? Então, vocês veem que esse tipo de pergunta, ela se repete. E aí, como que eu fiz hoje, né? Eu peguei lá o e-book e eu coloquei lá, coloquei em marcha e fui procurando, sabe quando vai pesquisando? E fui olhando as questões. E essas questões que eu selecionei para vocês, as de 2019, 2018 e as de 2017, para vocês terem ideia, né, como que cai. Vocês podem fazer isso, pessoal. A hora que vocês estiverem estudando um assunto, né, sei lá, AVE, AVC, se vocês quiserem olhar umas questões direto, procura lá naquele buscador do Google, do Word, lá do PDF, localizar, coloca lá, marcha, e aí vai aparecer marcha escrito ali ao longo do texto, e vocês vão olhando essas questões, né? Até sugiro, se puderem, tiverem um tempinho amanhã de fazer isso, já dá uma olhadinha nas outras questões de marcha, já que a gente estudou isso hoje, né? E aí os outros assuntos também. Agora, pessoal, mais uma do AVE. Fala assim, ó. Para a reeducação do padrão funcional de marcha, devem-se utilizar os exercícios de Frenkel, trabalhando equilíbrio, coordenação e propriocepção. Esse aqui a gente falou na aula passada, exercícios de Frenkel, que é uma série de exercícios que trabalha equilíbrio, coordenação e propriocepção. Tá certa, tá, pessoal? Então, uma série que é uma série muito simples, mas que a ADES gosta bastante de perguntar. Então, aconselho vocês, se vocês colocarem lá no e-book, né, Frenkel, vocês vão ver que tem várias questões aí ao longo dos anos que apareceram relacionados a essa categoria desse tipo de exercício, que é um exercício simples, mas que cai bastante, tá? E depois eu coloquei aqui de lesão medular, que foi outra que encontrei. Lesão medular pega um pouquinho mais, porque tem aquela questão das órteses. Então, assim, gente, eu peço que vocês deem uma olhada nas questões de lesão medular e essa relação com as órteses. A gente falou no final da aula passada.
Ah, lesão medular nível tal, usa tal órtese e assim por diante, porque também cai, né? Então é bom estar atento. Mas vamos lá, vamos ver essa aqui, ó. O treino de marcha em suspensão, com sustentação de peso do corpo no solo ou em esteira, é indicado para esse paciente como forma de treino motor. Aqui era um caso de lesão medular, tá, pessoal? E aí tá falando, não vou lembrar o nível, mas está falando que sobre o uso da suspensão, né, e da esteira. E aí, gente, já guardem isso aqui, que isso aqui tá certo, tá? Para as lesões medulares, desde que não sejam cervicais. Então, se lá no texto aparecer uma lesão cervical, né, que tem um comprometimento de membro superior também, a gente tem mais restrição. Mas para as lesões torácicas e lombares, sim, é um recurso que é utilizado e que pode aparecer na prova. Sexta-feira não, sábado, 14 horas, eu sei que a gente vai ter aula de manhã, né? Mas sábado, 14 horas, eu vou fazer também uma live no Estratégia Concursos, no YouTube do Estratégia, que a gente vai falar, eu e a outra professora que tem, a professora Débora, sobre técnicas de tratamento e neurologia para concurso. E aí a gente vai dar uma faladinha sobre isso, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam. Essa live também ela vai ficar aberta depois. Então, depois eu também disponibilizo o link para vocês. Porque tem algumas coisas do estratégico que ficam abertas e outros não, tá? Mas acho que vai ser legal porque a gente vai pegar justamente essa temática que vem aparecendo nas provas de residência, que muitas vezes tem essa característica de ser um pouquinho diferente, né, do que a gente vê habitualmente. E aí a gente tem uma outra questão que fala o seguinte, ó, estimulação elétrica neuromuscular de nervo tibial e fibular comum é uma estratégia para provocar uma resposta de retirada da flexão do membro inferior comprometido durante a fase final de sustentação da marcha, realizando a ativação indireta da musculatura flexora de quadril. Gente, tá certo isso aqui, tá? Então vamos explicar o que está dizendo. Estimulação elétrica neuromuscular é uma corrente como a FES, por exemplo. Então, ela é colocada nos pontos que estimulam o nervo fibular comum e o nervo tibial. Estimula esses nervos, gente, quando a corrente vem, ela provoca como se fosse um reflexo de retirada. Reflexo de retirada é a tríplice flexão. Faz flexão de quadril, de joelho e de tornozelo. Então, simula aquela fase, aquela etapa, que é aquela etapa da fase de oscilação. Então, é um recurso, sim, que pode ser utilizado, tá? Na lesão medular, também no AVE, dos dois lados ou de um lado só. Mas aqui está explicando como é que esse recurso ele é utilizado e é uma forma que a gente também tem de tratar. Tudo bem? Pessoal, então era isso por hoje. Ó, meu plano era terminar 10h30, conseguimos terminar, né? Eu vou só fechar aqui e daí, se vocês tiverem perguntas, vocês fazem, tá? Deixa eu só fechar aqui, que daí fica, eu tiro do compartilhamento de tela. Eu tento tirar pelo menos, aqui. De vez em quando o meu mouse ele fica meio confuso aqui com a minha tela do iPad. Peraí. Pronto, tô indo, pessoal. Aí o meu mouse aqui do computador quer controlar o iPad, mistura. Aqui. Isso, gente, eu queria ver com vocês. Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá cansado? Professor, eu queria saber quando que vai ter as aulas disponíveis no YouTube, Certo. porque sábado eu não assisti. Não assistiu, né? Então, eu tô, na verdade, finalizando porque eu tenho que baixar no computador, editar. E aí, na correria, eu não consegui subir. Amanhã é um dia que eu vou estar com o tempo para isso. E daí amanhã eu vou conseguir
subir esse vídeo para disponibilizar o link para vocês, porque acaba que demora. Então, como as aulas são pesadas, demora para subir, às vezes se eu começo e paro, dá erro. Então, pretendo amanhã, tá? Bem direitinho, para que vocês possam acompanhar também aquilo que perdeu, Tá bom, obrigada. tá? Professora, outra coisa, outra dúvida que eu tô, Pode perguntar. não é nenhuma dúvida, assim, um questionamento que eu fiquei pensando no caso do paciente com AVEA, que ele faz a circundução antes de fazer os outros movimentos. Uhum. Aí, por exemplo, a circundução, ela entra aqui nos graus da marcha, em qual? No 10, 20, 30? Ah, tá. A circundução, ela ocorre na oscilação. Então, lá naquela fase final, que seria depois dos 60. Porque o que ele Uhum, vai fazer? Na fase de apoio, ele pisa assim na lateral do pé ou na pontinha, né? Então, a fase uhum, de apoio dele já é toda desengonçada, vamos falar assim, ele não consegue apoiar direito. E na hora de oscilar, ele teria que dobrar, né? Fletir o quadril, fletir o joelho e fazer dorse. Ele não consegue porque ele tem o padrão extensor. Então, como ele uhum, não consegue fletir, ele roda. Tem uma sim. questão, eu estava até vendo, tem uma questão no e-book que eu coloquei direitinho a explicação da marcha ceifante, esqueci de colocar no livro de apoio. Mas se você puder, procura lá, né, se tiver difícil de localizar, por marcha, ou até marcha hemiplégica, marcha ceifante, lá naquela busca, que você vai Aham, encontrar, que tem um textinho que explica direitinho essa alteração da fase. Depois, se eu achar fácil, também eu coloco lá no grupo para vocês. Mas é justamente isso que acontece. Ele tem dificuldade de fazer o apoio, que é aquele começo, mas na fase de oscilação, que é quando que tem que mudar a perna para frente, né? Aí ele vai rodar. Por quê? Porque ele não consegue dobrar, não não consegue faz- fazer a flexão. E na verdade, assim, ele não consegue nem sair, porque para fazer a fase de oscilação direitinho, a gente tem que sair bem da impulsão, né? A gente tem que ter ali, né, a musculatura de gastrocnêmio funcionando bem. E ele tem o padrão de plant, mas não significa que o gastrocnêmio dele é bom. Ele não consegue fazer aquela parte bem, uhum. Tá bom, tá? obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Se consegue, se consegue ter uma evolução no treino de marcha em tesoura com PC diplégico ou paraparesia espástica? Então, gente, é o seguinte, né? Eu falei para vocês que a espasticidade é melhor do que a hipotonia. No hipotônico, a gente não consegue nada mesmo, só com órtese, né? Para colocar ele em pé e tal. Agora, quando a espasticidade é muito forte, surge esses problemas do pé muito em plantiflexão e da marcha em tesoura, porque na marcha em tesoura tem espasticidade dos adutores, né? Então cruza a perna. A gente consegue, desde que a gente consiga relaxar essa musculatura. Isso é muito complicado, gente. Dependendo da evolução do paciente, esse paciente ele vai ter que fazer uso de botox mesmo, vai ter que aplicar toxina botulínica no músculo para deixar esse músculo menos espástico, né? Menos contraído e aí então conseguir ter uma evolução melhor, né? E às vezes, dependendo do grau, do tempo que esse paciente, por exemplo, está em implante, já tem deformidade do tornozelo, encurtamento de tendão de calcâneo, então tem que fazer cirurgia de tendão. Eu estou, por exemplo, com duas crianças que eu atendo que têm a diplegia e que tem essa dificuldade na marcha. Uma delas a gente conseguiu trabalhar bastante relaxamento, hidroterapia, mobilização neural, da musculatura de tríceps sural, não é tanto dos adutores, mas de tríceps sural, e a gente conseguiu ganhar uma mobilidade dela de tornozelo e melhorar a marcha. Já tem uma outra criança que está muito difícil, que ele realmente assim tem aquele padrão de plant muito forte, a panturrilha dele muito espástica, e para aquela outra criança eu só vejo assim que tinha que ser com a toxina botulínica mesmo. E daí é uma questão médica, né, pessoal? Uma questão de tratamento médico que tem que ser feita essa aplicação por um médico neurologista que entenda bem para que possa bloquear, né, paralisar uma certa quantidade de músculo que relaxa a musculatura, mas que permita que o paciente faça movimento.
porque se também, né, se o botox, entre aspas, for demais, isso é difícil, né, no músculo grande, mas se for demais, o músculo todo vai ficar flácido e daí não tem. Tá joia? Mais alguma coisa, meninos e meninas?